Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais um AAM Capacita e nesse mês do meio ambiente, o Capacita está promovendo, junto ao IPAAM, um evento online sobre gestão sustentável e tecnologia, desafios e soluções. Ontem tivemos um bate-papo maravilhoso sobre o tema Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a participação da Késia Pinto, assessora de comunicação do IPAAM, da Lilian Nunes, assessora técnica do IPAAM, com o Dr. Júlio Lima, procurador da Câmara Municipal de Anamã, e também com a participação da Mônica Valesca, secretária de Meio Ambiente e Produção Rural do município de Anamã. Quem não pôde participar aqui conosco ou não conseguiu ficar até o final, a partir de segunda-feira já estará disponível no nosso site, na nossa página do YouTube, tá bom? E hoje falaremos sobre dois temas muito aguardados, que é o Geoportal e recursos hídricos, outorga e licenciamento. Para tratar sobre o tema, estão aqui conosco a senhora Priscila Silveira, que é engenheira civil, especialista em gestão ambiental e gerenciamento de águas, recursos hídricos, outorga e licenciamento. Bom dia, Priscila, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Bom dia. Contamos também com a participação do senhor Adonai Dantas de Araújo, que é geógrafo pelo FAM, técnico em meio ambiente pelo IFAM. Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Também temos aqui a participação do Heitor Pinheiro, geógrafo, Iniciativa Estratégica de Governança Territorial pelo IDESAN. Bom dia, muito obrigada. Então, antes de começarmos com as apresentações, eu convido quem está nos assistindo a nos dar um alô, colocar o seu nome e o seu município. Lembrando que as perguntas serão ao final de cada apresentação, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar nosso primeiro tema, que é recursos hídricos, outorga e licenciamento, que será ministrado pelo senhor Adonai. Palavra. Ok. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia à mesa. Falarei um pouco sobre as atividades que a Gerência de Recursos Hídricos ele é responsável pelos 62 municípios do estado. Primeiramente, vou conversar sobre a questão do licenciamento ambiental no que se refere à estação de tratamento de efluentes. E logo em seguida a gente já entra no assunto de outorga. O que acontece? A Gerência de Recursos Hídricos hoje ela é responsável por todo o licenciamento ambiental das estações de tratamento de efluentes, não só em Manaus, em todos os municípios, desde do seu projeto inicial, que entra como licença prévia, que é toda a avaliação do projeto, dos croquis, dos mapas. Depois de pronto e analisado essa primeira parte da licença prévia, é iniciado um processo de licença de instalação, onde autoriza o empreendimento, o interessado, a fazer todo o processo de instalação desse equipamento no seu empreendimento. E, por último, entra a licença de operação, que é onde autoriza o interessado a fazer a operação desse equipamento, dessa estação de tratamento de efluentes. Aí aqui nós damos uma pausa e vamos entrar com a outorga e lá na frente a gente volta para essa pausa onde nós paramos com a estação de tratamento. A outorga ela é um documento que assegura ao usuário o direito do uso desse recurso hídrico. Por exemplo, tem o interessado ele quer perfurar um poço. Ele precisa entrar em contato com o IPAAM. Os requisitos básicos para solicitar uma licença chamada LAU, Licença Ambiental Única, onde autoriza o empreendimento a fazer essa perfuração de poço. Depois que perfurado esse poço, na condicionante, existem várias condicionantes nessa licença, onde uma delas é que no momento da instalação, da perfuração e da instalação desse poço, ele entre imediatamente em contato com o IPAAM para fazer a solicitação da outorga desse poço. O que é? A autorização do uso desse recurso hídrico, desse aquífero. Existe também a situação do outorga de uso de recurso hídrico para captação superficial, geralmente usados em piscicultura, irrigação, produção rural. Então, existe a captação, a outorga de uso de recurso hídrico para captação superficial, onde ele vai captar de rios, de lagos, para essas atividades. E também tem
a outorga de uso do recurso hídrico para lançamento do efluente. E agora a gente volta para a pausa, onde nós paramos com a licença de operação. A licença de operação, ela autoriza o interessado a operar a estação de tratamento de efluente. E a outorga de uso de recurso hídrico para lançamento do efluente, ele autoriza a lançar esse efluente tratado pela estação de tratamento de efluente a lançar no corpo hídrico, para participar da diluição daquele efluente tratado. O que acontece? A licença de operação e a outorga para lançamento de efluentes, elas andam em conjunto. Uma não pode operar sem a outra. E também existem as declarações de dispensa de outorga. O que vem a ser isso? Existem duas resoluções no nosso Estado. A resolução 01 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, de junho de 2016. A 01 é todo o procedimento de outorga. E a resolução 02, também do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, também de 2016, é todo o procedimento da dispensa dessa outorga. E o que vem ser a dispensa? É toda aquela atividade que é caracterizado de uso insignificante, pouca vazão, para pequenos produtores rurais. E nós estamos hoje com uma parceria juntamente com o IDAM, que eles estão nos municípios fazendo essa ponte entre o produtor rural, muitas das vezes muito longe do contato, até mesmo pelo município central, para fazer essa ponte junto ao IPAAN. E no recursos hídricos, nós estamos dando prioridade para quando esse processo chega no nosso setor, nós entendemos que muitas das vezes é um pedido de financiamento bancário para ajudar aquela produção rural, para ajudar naquela piscicultura, para ajudar naquela irrigação. Então, nós entendemos que é uma necessidade daquele interessado, então nós damos total prioridade para essas pessoas. Então, é basicamente isso, né? A importância da outorga e também da dispensa, né? Então, qualquer dúvida, nós podemos abrir aí. Enquanto os municípios mandam aqui as dúvidas deles, eu vou dar um alô aqui para os nossos, quem está participando aqui conosco, Francisco Júnior da Segov, bom dia Francisco, Vanessa do Socorro Martins de Matos, secretária de Meio Ambiente de Boa Vista do Ramos, temos também a Marina Costa, secretária de Meio Ambiente de Careiro da Várzea, Tatiane Menezes de Careiro Castanho, Evenilson Sampaio Tavares, de Boa Vista do Ramos. Bom dia, muito obrigada a todos. Estamos sem perguntas no momento, então a gente pode prosseguir para o tema de Geoportal, que é o mais aguardado, né, do dia. Eu vou pedir só uma ajuda aqui da Vanessa para a gente conseguir colocar a apresentação. Bom, iniciando dando um contexto geral sobre o Geoportal, ele foi criado, pensado e desenvolvido como uma plataforma do IPAAN para trazer a transparência dos dados que utilizamos e dos dados também que produzimos. Então, ele foi lançado em 2022 e lá contém os dados. É um repositório, né, de dados espaciais e não espaciais, que contém as temáticas: mineração, industrial, fauna, agropecuária, florestal, pesca, desmatamento, além dos dados de queimadas e embargos, não só os feitos pelo IPAAN, como também disponibilizamos os dados do IBAMA. E o nosso objetivo era ampliar à sociedade o acesso aos dados e às informações ambientais. Lá é possível baixar shapefiles e documento em PDF, Excel e Word. Além da visualização de dados espaciais no WebGIS, é possível fazer um mapa, exportar esse mapa, imprimir, gerar na forma de PDF ou em outros formatos, fazer o download desses mapas ou fazer ainda o download de várias informações que estão disponíveis no Geoportal. Estamos em constante atualização. Recentemente nós inserimos dados de proteção internacional e o nosso objetivo é trazer a máxima transparência dos dados e das atividades exercidas pelo IPAAN. Aí está o link de acesso, mas caso você não tenha, basta acessar o site do IPAAN e lá tem um banner para o acesso direto ao Geoportal.
Bom, essa é a carinha aí do Geoportal. Quando você entra no Geoportal já tem essa tela inicial. Aí então está a separação dos temas. Nós selecionamos e separamos as informações em 4 temas. É possível aí acessar já com a aba superior o WebGIS, os downloads e os painéis que aí estão descritos como os dashboards. Tem 2 painéis, um de queimadas e um de desmatamento, com os dados que estão sendo também atualizados constantemente. As temáticas estão divididas da seguinte forma: empreendimentos, desmatamento, embargos ou autos de infração e queimadas. E nesses links, ao clicar nesse ícone, o usuário vai ser direcionado para a página de download de dados públicos, onde poderá selecionar se deseja visualizar apenas os dados ou fazer o download desses dados, que estão separados também em 2 outras categorias, dados espaciais e não espaciais. Da mesma forma para o desmatamento, embargos e queimadas. Com a diferença de que para queimadas e embargos, a gente tem um painel que mostra como é que está o desenvolvimento do desmatamento e de queimadas com base nos dados fornecidos pelo INPE. Bom, a parte de download de dados, como eu tinha falado anteriormente, está selecionada em downloads público e interno. Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, nós tivemos que separar dessa forma para que o dado público não tenha informações pessoais que não sejam necessárias de serem disponibilizadas, né? Então, os dados internos são apenas para usuários do IPAM e órgãos de controle. Mas, diante dos dados não espaciais, é possível fazer o acesso às licenças expedidas pelo IPAM desde 2019 até 2023, de todos os empreendimentos com licenças e autorizações expedidas. Então, do lado esquerdo da tela, vocês podem ver que tem empreendimentos de forma geral, licenças de plano de manejo, licenças de supressão vegetal, as autorizações de criador de passeriforme, os cadastro de aquicultura, as licenças, as outorgas de recursos hídricos, que o colega falou anteriormente, estão todas aí disponibilizadas. Aparece uma planilha e aí você pode fazer a procura pela licença específica e clicar em visualizar para poder visualizar a licença. Nos dados não espaciais, temos algumas ferramentas para auxiliar essa busca. Então, você pode selecionar, limpar a seleção, mostrar ou ocultar colunas, porque cada uma dessas temáticas possui uma quantidade de colunas diferentes, possui uma quantidade de informações diferentes, e não dá para aparecer todas de uma vez na tela, então é possível selecionar. E ainda é possível exportar os dados selecionados ou todos eles, no formato CSV ou Shapefile, né? Com relação aos dados espaciais, também temos outras temáticas, onde é possível fazer um download, por exemplo, do cadastro ambiental rural, de áreas protegidas, áreas sensíveis ao licenciamento. A base de empreendimentos é possível fazer o download apenas da tabela, tá? Com dados restritos, ainda assim, né? Todas essas camadas com a última atualização possível, que é a mesma atualização utilizada pelos próprios técnicos do IPAM. Então, os dados constantes no Geoportal são os mesmos dados utilizados antes. E a gente tinha uma grande dificuldade antes, exatamente porque o empreendedor, por exemplo, tinha uma base de dados cartográfica e o IPAM usava outra. Agora não, ele tem acesso à base de dados cartográfica utilizada pelo IPAM. Tá? Então, isso facilitou muito a que a análise seja mais assertiva possível, né? Bom, aqui o painel do desmatamento, uma visão geral do painel, mas depois vocês podem acessar. Aparece os municípios, qual é o município com maior quantidade de alertas, os alertas acumulados, qual a maior área com alerta, o alerta com maior área. Para cada município, ao clicar, esse painel também muda e dá as informações específicas do município. Da mesma forma, o painel de queimadas também apresenta as mesmas informações, só que dessa vez para os focos de calor. Aqui vocês podem ver a informação já disponível no WebGIS.
tá? Acho que é a terceira aba da página inicial. Aqui é onde é possível verificar as informações geoespaciais disponibilizadas no Geoportal. Aí é possível adicionar uma camada, colocar uma coordenada geográfica, fazer uma delimitação de área à mão livre, para gerar um mapa com as camadas que quiserem e tiverem interesse. Entre as camadas nós temos as seguintes temáticas: área protegida, base cartográfica, cadastro ambiental rural, desmatamento, embargos, autos de infração, a base de empreendimentos, as áreas sensíveis ao licenciamento e as licenças expedidas já de supressão florestal. Além de ser um outro caminho para visualizar também os painéis, são os dashboards. Aqui na parte inferior tem todas as ferramentas utilizadas para essa elaboração desse mapa. Então é possível ver a lista das camadas que estão adicionadas ao mapa, verificar e visualizar a tabela de atributos de cada uma dessas camadas adicionadas, verificar como que vai ser a legenda, fazer algum tipo de filtro, adicionar um dado, seja ele, tem vários formatos, pode ser KML, Shapefile, CSV, fazer uma inserção manual de coordenadas, fazer ainda conversão de coordenadas, desenhar à mão livre, e aí pode ser de vários formatos, retangular, triangular, formato geométrico simples ou apenas um formato geométrico irregular, fazer uma medição, largura ou área, verificar esses mesmos dados nesse aplicativo no Google Earth, mudar o mapa base, o mapa de fundo. Aí a gente tem um mapa com imagem de satélite, mas pode ser um mapa com uma visualização apenas de rua ou um mapa de relevo, e fazer então a impressão. A impressão pode ser feita com vários formatos também, eu vou já mostrar. Então, aqui temos como seria a visualização das camadas e da legenda, do lado esquerdo. Então, nesse caso, foram adicionadas as camadas do polígono do empreendimento e limite estadual do Amazonas. A base de empreendimentos, ela está separada por temática, então já é possível identificar os tipos de temática. E à direita, a temática e como é que se faz para adicionar. Então, ao escolher a camada, clica no ícone adicionar ou ainda ver detalhes sobre as informações constantes nessa camada. Na lista de camadas, em seguida você pode fazer então, verificado e visualizado tudo que precisa ser feito para esse mapa, escolher o título do mapa ou escolher ainda o formato em que esse mapa vai ser gerado. Vai ser em PDF, JPEG, enfim, tem vários formatos como está aí descrito. Ao clicar, ele vai gerar esse arquivo e ficar disponível para o download aí mesmo na página. E aí então, uma visão geral de como que sairia, como não foram colocados muitos elementos, a legenda ficou pequena, mas todos os elementos irão aparecer na legenda e esse mapa pode ser então utilizado para os mais devidos fins. Então, de maneira rápida, geral, é isso. O Geoportal está disponível para visualização do público em geral, não precisa fazer cadastro. Nós estávamos com um probleminha, mas nós já estamos solicitando à empresa que resolva, porque para adicionar uma das camadas estava pedindo senha, mas não precisa. A gente já está tentando resolver esse problema. Mas fora isso, a gente vai sanando os problemas conforme forem aparecendo. Perfeito, Priscila, muito obrigada. Vamos verificar aqui se temos alguma pergunta sobre esse tema. Bom, sem perguntas, então a gente pode avançar para a apresentação do senhor Heitor Pinheiro. Com a palavra. Bom dia a todos. É muito importante, né? O avanço do IPAAN no WebGIS. Eu acho que é o começo, né, da integração dos dados. Isso é um papel, né, um passo muito importante para a gente estar trabalhando, falando a mesma língua. Eu acho que todos os municípios, né, devem trabalhar, né, seguindo essas informações espaciais para que todo mundo consiga trabalhar utilizando a mesma camada, né, a mesma projeção.
E eu falo isso, né? Eu acho que nosso público são secretários e alguns agentes municipais, porque hoje é de suma importância, né, o trabalho desse analista, desse consultor que é especializado, né, em sensoramento remoto, em geoprocessamento nas prefeituras, né? Hoje nós vemos que o monitoramento ambiental, mesmo feito na escala do Estado ou no terceiro setor pelas organizações, ele ainda não é totalmente efetivo por conta da sua aplicação e da rápida resposta, que isso deve ser feito pelo município. A gente já veio de algumas reuniões, e cito o caso de Presidente Figueiredo, que teve muita efetividade no monitoramento de focos de calor, né, e algumas de desmatamento. Repasso essa informação para os municípios, né, e atualizo dizendo que existem, além dessas ferramentas online, outras ferramentas, né, disponíveis para uso em smartphone que fazem um monitoramento em tempo quase real, né. Gente, é difícil a gente trabalhar essa expectativa de tempo real e quase real, mas em sua maioria, né, essa revisitação dos satélites, ela acontece no mínimo de 40 em 40 minutos e às vezes numa resolução temporal melhor de um dia, né? No caso da Planet, que eu acho que o IPAAN usa, Sim. né? Nós temos aí, para explicar para vocês, o principal monitoramento atual nosso, né? Ele é a cargo do desmatamento e do focos de calor. Eu acho que isso são dois itens de suma importância e que a gente tem que, nesse momento, né, entrando nesse segundo semestre, dar bastante atenção. A utilização do painel do IPAAN é muito boa, né, para os municípios. Também indico, né, a utilização do BD Queimadas para baixar esses dados, né, de forma mais rápida e outros recortes por unidade de conservação. Você consegue fazer alguns filtros. Também está disponível, né, na Google Store, né, um aplicativo chamado Fire Hub, né? Depois a gente pode escrever no chat aí para vocês baixarem, que ele faz esse acompanhamento, né, em tempo real e gera alertas. Você define ali um raio de atuação do seu município. Eu acho que se eu não me engano, ele começa em 25 km e vai até 250. Então, você vai ter aí nesse aplicativo uma notícia no seu celular. Eu recebo assim da nossa região, do entorno de Manaus, alerta de quando houver, né, incêndio. E também quando ele for debelado, né, quando o incêndio acabar. Então isso é uma outra ferramenta muito importante que a gente vem discutindo aí, né, a implementação, pelo menos para os municípios, para os técnicos em campo, que às vezes a gente não tem acesso a um computador, mas tem ali o Fire Hub, né? Ressalto também, né, a atuação da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, que no Brasil está muito forte, né, principalmente na região sul e sudeste. No Amazonas a gente está começando, né, as tratativas para a implementação de brigadas. Temos apenas hoje 2 brigadas estabelecidas, que seria a Brigada Galo da Serra em Presidente Figueiredo e a Brigada da RDS do Tupé, ambas treinadas. Esse ano não tivemos treinamento e estamos aí no fortalecimento com equipamentos de proteção individual para essas brigadas. Lembrando, ela é uma brigada, essas brigadas, né, elas fazem parte da Associação de Guarda-Parques do Amazonas, né, que é a sede em Figueiredo, mas ela pode aí, dependendo do interesse dos outros municípios, fazer parcerias, né, para novos treinamentos e implementação dessas brigadas aí em outros lugares. Beleza, falando de queimadas e desmatamento, para mim não me prolongar muito, passo um pouco para o desmatamento. Hoje nós temos diversas fontes, né, de alertas de desmatamento, e a mais usual é o DETER, né, do INPE, que gera alertas semanais, né. Também tem outras fontes, né, como o Map Biomas Alerta, né, o próprio portal do IPAAN tem o dashboard de alerta de queimadas. Então é muito importante para os municípios, né, ter essa figura principal, que é esse consultor, esse analista, né, que tenha um entendimento pleno, né, do geoprocessamento, das ferramentas, né, de uso do sistema de informação geográfica, para que todo mundo consiga falar a mesma língua, né. Lembrando que hoje, há 10 anos atrás, era muito difícil ter acesso a essas ferramentas. Hoje, tem software livre, né, os computadores ficaram mais baratos, às vezes você não precisa de uma mega máquina para fazer esse serviço. Eu acho que todas as prefeituras aí têm, né, o mínimo de infraestrutura para conseguir implementar, né, esse analista, essa pessoa que fale a língua. Falando do desmatamento, né, a gente tem uma certa preocupação, e vale ressaltar
que esse monitoramento é feito em tempo quase real, então a gente consegue ver, né, com auxílio de outros parceiros, né, e aí falo agora do meu lado, do terceiro setor, fazemos monitoramento dos municípios no entorno da BR-319, com o observatório da BR-319, já trabalhamos no monitoramento na região metropolitana de Manaus, né, e alguns outros municípios, mas não passando muito desse recorte espacial. E hoje nós conseguimos monitorar, né, tanto o desmatamento, e ainda não foi lançado, mas até final do mês eu acho que a gente consegue fazer um comunicado que a gente está lançando também uma plataforma WebGIS, né, com algumas informações, principalmente nesse interflúvio Madeira Purus. E aí, eu não sei se tem algum representante dos municípios de lá, acho que é válido, né, nós estreitarmos essa conversa, porque é uma ferramenta que serve tanto para a gente quanto, né, para os utilizadores, né, para os servidores públicos, né. A gente sabe que tem uma certa dificuldade, né, o PRODES com o desmatamento ele é anual, e a gente não tem ali, às vezes, uma validação, né, desses polígonos para saber se é realmente desmatamento. Com as mudanças climáticas, a gente tem visto a ocorrência de muitos blowdowns, né, na floresta, então que geram ali uma degradação ambiental. Às vezes a gente pensa que é desmatamento, mas na verdade é uma ocorrência natural. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais fontes de dados a gente tiver, eu acho que a gente está caminhando, né, para o rumo certo para tentar, né, minimizar esses impactos, né, seja dos eventos extremos, seja das mudanças climáticas, seja do desmatamento ilegal, né? A gente sabe que a gente tem muito problema no Amazonas ainda com isso, mas o acesso a essas ferramentas, essas tecnologias hoje, eu acho que auxilia muito a gente, né? Nesse trabalho de prevenção e de mitigação desses impactos, né? Eu não vou me prolongar muito, né? Eu acho que a gente tem muita conversa, se a gente for parar, que a gente fala o dia inteiro, né? Mas agradeço ao convite da Associação dos Municípios. E estou à disposição aí para, né, eventuais perguntas e também, se quiserem contribuir aí, perguntar sobre cursos, capacitações, a gente está à disposição. Perfeito. Informação de repente Pode ficar à vontade. Com relação aos alertas de desmatamento, você falou, né, o DETER é o que era mais utilizado, mas desde o final de 2021 nós já não utilizamos o DETER como principal. Nós utilizamos um programa do Ministério da Justiça chamado Brasil Mais, que é em conjunto com a Polícia Federal e todo órgão público pode aderir. Pode acessar, é só procurar a plataforma Brasil Mais Polícia Federal no Google e lá tem o suporte e aí pode dar o início da tratativa. E por que eu digo isso? Os alertas são diários, não são mais semanais. E diferente do DETER, que detectava uma área a partir de 25 hectares, o que já é muita coisa, o Brasil Mais detecta alertas a partir de 0,2 hectares. E ainda separa o que é corte raso, blowdown, o que é corte seletivo, o que é corte raso, mas é uma abertura de estrada, ou o que é um possível pista de pouso. Então, ele faz separação do tipo de desmatamento de forma bem criteriosa e eles ainda mostram a imagem do antes e do depois, dentro da própria plataforma. Então, todo e qualquer ente público, as prefeituras podem entrar em contato lá e pedir para acessar. Se tiverem ainda alguma dificuldade, eu posso fazer intermediação junto com eles também, porque nós já somos parceiros já há um tempo e utilizamos. E aí é claro que cada prefeitura vai ter acesso à sua área, né? O IPAAN, como governo do estado, tem acesso ao estado inteiro, mas cada município vai ter acesso à sua própria área. Nós recebemos aqui uma pergunta de Anori. Municípios que têm dificuldade de conectividade podem passar esses boletins diários de focos de calor e queimadas e desmatamento? Eu não entendi a pergunta. Como assim passar? Eu acredito que a dificuldade de conectividade é a questão da internet, né, Mineia? Que eles querem, assim, de modo offline. Eu acredito que seja nesse sentido o questionamento. Entendi. É um pouco problemático, porque de fato a gente não tem o modo offline do geoportal, infelizmente. O que pode fazer é fazer o download de tempos em tempos dos dados. Isso pode ser feito. Certo, perfeito. Tem mais perguntas, Mineia? Então, eu
Agradeço imensamente ao IPAAN por disponibilizar seus assessores técnicos maravilhosos, que foram apresentações brilhantes, e passo a palavra para considerações finais. Senhor Adonai, por gentileza. Agradecer, né, o espaço, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando e também agradecer a equipe, né, da Gerência de Recursos Hídricos, os estagiários, os técnicos, os analistas, que faça sol, faça chuva, eles estão nas ruas, nas empresas, nas escolas. Muitas das vezes somos bem atendidos, mas também muitas das vezes nós somos impedidos de entrar no empreendimento, mas só estamos executando aquilo que existe em resoluções, em leis, em decretos, preocupados com a situação, falando do nosso setor, né, gerenciamento de recursos hídricos, preocupado com o meio ambiente nessa área. Então, um abraço a todos e muito obrigado. Obrigada, Priscila. Primeiro, colocar o IPAAN à disposição, caso queiram conhecer o Centro de Monitoramento, né, onde a gente faz o trabalho de fazer esse monitoramento diário. Nós temos os painéis de monitoramento. Caso queira conhecer, estamos de portas abertas. E falar que assim, o Geoportal, a gente brinca que é uma criança que está em fase de desenvolvimento. Não é perfeito, mas é muito além do que a gente nunca teve antes. Né? Nunca teve antes algo que deixasse tão próximo o interessado, o usuário do corpo técnico. Né? Então, tem todas as informações, estamos adicionando e colocando informações a todo instante, sempre que necessário, e gostaríamos também de feedback, caso alguma situação ou falte alguma informação, e se for possível, nós vamos atender. Perfeito. Senhor Heitor. Faço também, né, os agradecimentos à Associação dos Municípios, ao IPAAN, que nos recebeu semana passada, né, para a gente estar conversando também sobre as tecnologias. Aproveito para falar também que, mesmo não tendo a possibilidade do offline no portal, Geoportal, hoje você tem outras ferramentas que você pode estar trabalhando de forma offline, como o QGIS, né, e outras e bases cartográficas que a gente pode compartilhar em pendrives, em mídias, né. Eu acho que até a gente pode conversar com a Associação dos Municípios para fazer essa intermediação. Né? Eu fico à disposição também, né, dos municípios, do IPAAN. A gente pode estreitar nossas conversas. Eu acho que a multidisciplinaridade e o trabalho em equipe, né, vai fazer com que o nosso estado caminhe sempre para frente. Tá bom? Obrigado. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco mais uma vez. Lembrando que essa apresentação foi gravada, vai ser disponibilizado o material da apresentação também. A partir de segunda-feira já está no nosso site, na página do YouTube. E me despeço por aqui, muito obrigada e até a próxima edição.